Olá, eu sou o pastor Douglas Gonçalves e você está no canal Por Dentro do Texto. Se você está chegando por aqui agora e não conhece o nosso canal, não se esqueça aí de clicar no botão aqui embaixo em inscrever-se, gostar do vídeo, comentar aqui o que você achou desse vídeo, compartilhar nas suas mídias sociais, porque isso nos ajuda demais. Se desejar, você pode também se tornar membro do nosso canal com uma quantia mínima mensal. Se você tem acompanhado o conteúdo do nosso canal e gosta e quiser nos apoiar, isso nos ajuda demais. E no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês essa obra incrível aqui, ó, o Novo Testamento, uma introdução histórica, retórica, literária e teológica de Manuel Alexandre Júnior. É uma obra que tem me encantado, eu estou maravilhado todas as vezes que eu preciso ministrar um sermão no Novo Testamento. Essa obra tem trazido material riquíssimo e que tem me ajudado demais. E eu tenho certeza que você também, através desse review, e quando você adquirir essa obra, você também vai ficar apaixonado por ela. Essa obra, assim como diversas outras obras de literatura cristã e teologia, você encontra lá no nosso site livrariaculturabiblica.com.br. O link está aqui na descrição. O melhor preço e o melhor frete para a sua cidade para te atender aí e você também servir ao Senhor com materiais de qualidade você encontra lá no nosso site. Então, vamos para o review dessa obra aqui que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por ela. Bom, pessoal, essa é a obra incrível, o Novo Testamento, uma introdução histórica, retórico-literária e teológica, de Manuel Alexandre Júnior, que chega até nós através de Edições Vida Nova. Essa é uma obra maravilhosa que foi lançada aí no final de 2021 e vou mostrar alguns detalhes para vocês verem como vale demais a pena ter essa obra na sua biblioteca. É uma obra de tamanho padrão, né, 16 de largura por 23 centímetros de altura. Ela não é uma obra em capa dura, é uma obra em capa brochura, mas isso não afeta em nada porque é uma obra que vale demais a pena. Dá uma olhadinha aqui nessa recomendação. Da pena de um mestre das letras clássicas vem agora a culminação de décadas de consagração às sagradas letras. De maneira clara e acessível, Manuel Alexandre Júnior oferece um vistoso panorama do contexto cultural do mundo do Novo Testamento e apresenta com esmero cada um dos seus 27 livros, ao reunir história e teologia na introdução individual aos respectivos textos. Vale destacar as análises de estrutura literária feitas a partir da retórica, área de especialização do autor. Nos anexos ao fim do livro, exemplificam-se múltiplas abordagens exegéticas com a atenção à técnica e arte literárias, sem menosprezar a riqueza teológica dos livros escolhidos. Se abundam os manuais e prolegômenos deste gênero nos principais idiomas europeus. Esta introdução valoriza a produção teológica lusófona, blindando nossa língua com um trabalho inédito e original. Essa é a indicação de Jair Dias Filho, doutorando em religiões da Antiguidade Mediterrânea na Universidade de Princeton. Então, vamos à introdução. Nós temos aqui uma folha de rosto, né? Os dados dessa obra aqui também. Ficha catalográfica, é uma edição de 2021. Vamos olhar para o sumário dessa obra. Sumário. Nós temos aqui que nós vamos ver também um plano detalhado da obra, o prefácio. Primeira parte, o Novo Testamento, fundo histórico, cultural e religioso. O Novo Testamento em seu mundo e em seu tempo. O mundo do Novo Testamento. O judaísmo e o Império Romano. O paganismo no tempo do Novo Testamento. Contextos de cultura, política, filosófica e religiosa. Elementos de preparação para a vinda de Cristo. A primeira geração cristã. Os escritos do Novo Testamento. Então nós vemos uma questão muito interessante e muito boa, que é o quê? Ele vai te dar uma introdução aos livros da Bíblia, mas ele já vai te ambientar a todo o contexto histórico, cultural e também expectativa messiânica. E uma vantagem que nós vamos ver nessa obra é que ela é direta, ela é sucinta, ela vai te dar aquilo que você precisa. Ela não vai ficar como algumas introduções muito técnicas, falando de diversos pontos que você acaba não utilizando no seu estudo bíblico ou mesmo na pregação.
ela vai direto ao ponto. Então, olha só. Segunda parte, o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo e os 4 evangelhos. Mateus, o Evangelho do Messias. Marcos, o Evangelho do servo do Senhor. Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. João, o Evangelho do Filho de Deus. A vida e obra de Jesus na harmonia dos evangelhos. Então ele vai tratar aqui do problema sinótico. Então vale muito a pena, gente. A missão discipular e docente de Jesus. Atos dos Apóstolos e a Igreja Primitiva, na parte 3. Atos dos Apóstolos, introdução. Atos dos Apóstolos de Jerusalém até os confins da terra. O apóstolo Paulo e suas cartas. Vida e obra do apóstolo Paulo. Carta aos Romanos. Vida restaurada pelo poder do Evangelho. Cartas aos Coríntios. Aconselhamento apostólico a uma igreja em crise. Carta aos Gálatas. Em defesa da verdade do Evangelho. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Cartas da prisão. Cartas aos Tessalonicenses. Um legado de fé. Timóteo e Tito, cartas pastorais. Quinta parte, carta aos Hebreus e as cartas gerais. Carta aos Hebreus, permanecendo fiéis a Cristo e a sua palavra. Carta de Tiago, padrões vitais da conduta cristã. As cartas de Pedro, João e Judas, chamado à fé, à esperança e ao amor. Sexta parte, revelação de Jesus Cristo. Apocalipse, revelação de Jesus Cristo e sua glória final. Anexo 1, outros recursos de análise aplicados ao Evangelho de Marcos. Anexo 2, estrutura e exegese retórica da primeira carta aos Coríntios. Anexo 3, desenvolvimento retórico global da carta aos Gálatas. Anexo 4, subsídios para uma leitura exegética da carta aos Efésios. E uma coisa que é muito interessante, então você começa a perceber o seguinte: ele é uma introdução ao Novo Testamento, mas também uma introdução teológica. Então você não vai ter apenas aqui questão de data, composição, discussões desse nível, mas você vai ter também uma introdução à teologia de cada livro do Novo Testamento. E isso faz toda a diferença quando você está estudando o livro do Novo Testamento. Por quê? Porque você tem toda essa ideia de composição, fundo histórico-cultural, as questões que envolveram data e composição dessa obra, da obra em questão, mas você tem também a teologia aplicada do livro. Isso faz muita diferença, gente. Olha só, aqui você tem um plano detalhado da obra. O Novo Testamento, aquilo que nós vimos aqui anteriormente no sumário, ele vai detalhar para você, para que você possa aí encontrar de maneira mais fácil o tópico que você está procurando. Então, apenas aqui, ó, o Novo Testamento em seu mundo, em seu tempo, natureza e origem do Novo Testamento, a língua do Novo Testamento, o grego helenístico e o Novo Testamento, as diferenças entre o grego clássico e o helenístico, koiné, diferenças de ortografia, diferenças de vocabulário, diferenças de morfologia, diferenças de sintaxe, outras influências linguísticas, o texto do Novo Testamento, a formação do cânon, a história do texto e crítica textual, o mundo do Novo Testamento, o judaísmo e o Império Romano, o Oriente Médio antes do tempo de Jesus, influência grega a permear a sociedade da época, mudança na língua falada pelos judeus, as sinagogas, a Pérsia e as conquistas de Alexandre, o período da soberania pérsia na Palestina, decadência moral e espiritual, desenvolvimento do poder político do sumo sacerdote, as grandes conquistas de Alexandre, a influência de Alexandre sobre a cultura helenística. Isso tudo está dentro dessa primeira parte aqui que nós lemos, no mundo do Novo Testamento, fundo histórico, cultural e religioso. Então, ele já vai te dar toda essa introdução, o que vale muito, gente, é muito. Essa obra é riquíssima, eu tenho usado em alguns sermões e tem me ajudado demais, tem dado suporte assim incrível. Olha só, aqui na página 137,
Você tem aqui a literatura do Novo Testamento na 136 e o Novo Testamento, métodos a aplicar no seu estudo. Os gêneros e as formas literárias que encontramos no texto sagrado do Novo Testamento são, por si, um desafio à nossa compreensão e podem afetar a maneira que lemos ou interpretamos. Hermenêutica é a ciência da compreensão a qual se ocupa do estudo da interpretação. Diversas têm sido as abordagens ou técnicas usadas para sondar a autenticidade e o sentido de um texto bíblico, bem como para discerni-lo e trazê-lo à compreensão dos leitores e ouvintes. Esses vários tipos de abordagem bíblica são usualmente chamados de crítica ou análise. Muitos têm sido os métodos propostos ao longo dos séculos para a interpretação da Bíblia, métodos que se dispersam por um sem número de estratégias, mas podem ser reunidos nas três diferentes categorias de abordagem propostas por Gorman em seu guia exegético: abordagem diacrônica, abordagem sincrônica e abordagem existencial. Então ele vai te dar uma introdução aqui também do que é a abordagem diacrônica, sincrônica também e existencial, e vai iniciar a questão dos métodos de estudo. Então você tem aqui já toda essa metodologia para você entender também teologia bíblica, né? Quando você tem diversas formas de teologia bíblica, todas elas acabam passando por essa metodologia de estudo. Você tem aqui, olha só, algumas notas de rodapé bem extensas, isso é muito importante. Então, vamos olhar aqui mais à frente também o que nós temos, o Evangelho de Mateus, né? O Evangelho do Messias. Ele vai ter uma introdução aqui, como é comum, o autor do Evangelho, então ele vai discutir aqui composição. Ele não vai ficar em questões muito técnicas, ele vai ser bem direto aqui, e ele vai argumentar a questão de como foi Mateus que compôs o Evangelho, data e lugar de composição. Então, olha só, para você que está vendo o vídeo, mas que não está muito acostumado com essas discussões de composição, existem diversas discussões sobre composição e pessoas que questionam aí quem são os autores do texto bíblico, né? Então, como nós chegamos a essa questão de estar ali, que é o Evangelho de Mateus, né? Então, toda essa argumentação em prol da nossa defesa de que são esses mesmos autores do livro, você tem aqui de forma direta até como uma questão apologética. Então, se você nunca leu uma introdução ao Novo Testamento, gente, vale a pena mais ainda você ter essa obra, porque vai te dar essa argumentação. Não apenas aquilo que nós cremos, mas temos argumentação para dialogar sobre isso. Data e composição do Evangelho, conteúdo e estrutura do Evangelho. Aqui ele vai começar a traçar um esboço dessa questão do Evangelho de Mateus. Olha só. Então, ele começa aí já nessa argumentação e aqui ele vai finalizar com esse esboço aqui, tá? Então, prólogo, nascimento e infância de Jesus, preparação para o seu ministério. Tudo que está no Evangelho de Mateus, toda a sequência está em esboço. Então, por exemplo, para você facilita muito na pregação de um sermão expositivo, porque você percebe aqui a missão e ensino de Jesus. Tudo isso está dentro desse escopo aqui, ó. Prólogo, nascimento e infância, preparação do seu ministério, ministério de Cristo na Galileia. Você consegue discernir todo o seu sermão dentro desse esboço. A missão de Jesus consumada na cruz e na ressurreição, que é o corpo aqui do Evangelho segundo escreveu Mateus. E você tem aqui todo esse esboço preparado para facilitar o seu estudo. Olha só, propósito e destinatários do Evangelho, né? Mateus é basicamente boa nova, um relato da vida de Cristo com fins evangelísticos. Tem sido considerado por uns uma espécie de midrash, sobretudo pelos que ousam considerá-lo uma interpretação teológica a partir de Marcos. Por outros, é tido como uma espécie de lecionário para ser lido no enquadramento do ano litúrgico dos judeus. Por outros, ainda é tido como uma espécie de manual catequético, a julgar pelos discursos de ensino que encerra, para não falarmos em posições e opções mais radicais, o que de fato essas opiniões indicam, assevera Ragnar, né? Então olha só,
traços populares no Evangelho, teologia ética do Evangelho, cristologia, como Cristo é relatado no Evangelho de Mateus, o reino do céu, justiça e ética, discipulado cristão, a relação singular entre Israel e igreja no Evangelho de Mateus, como isso é tratado, e também a escatologia do Evangelho de Mateus, né? O sermão profético de Mateus 24 e 25, quando se fala ali do fim dos tempos, então vale a pena você ter essa leitura. E essa mesma estrutura vai seguir os outros 3 evangelhos, tá? Aí ele vai começar aqui, ó, a vida e obra de Jesus na harmonia dos evangelhos. Você percebe que nós temos o que nós chamamos de problema sinótico nos evangelhos, que nós estamos falando aqui de livros bíblicos que eles não são cópias, por exemplo, assim, não é exatamente igual. Mateus não copiou de Marcos, Marcos não copiou de Lucas e Lucas não copiou de João, para ser bem simples. Então ele vai tratar de um problema sinótico. Você tem passagens que estão relatadas de maneira diferente. E essa necessidade de harmonia é o que nós chamamos de problema sinótico, se você não está habituado com essa linguagem. Então olha só, os evangelhos e a vida de Jesus. Os evangelhos contidos no Novo Testamento são a fonte primária de informação acerca de Jesus. É verdade que há historiadores antigos, como Joséfo, Suetônio, Tácito, para não falar no Talmud, que com alguma frequência mencionam Jesus e os primeiros cristãos, mas não é a partir deles que estamos habilitados a reconstruir a vida de Jesus e compreender-se porque essas fontes não se expandem sobre o assunto, pois o mundo da época interessava-se pouco por eventos que tinham lugar em províncias remotas de territórios conquistados, como era a Palestina. Já com os discípulos de Jesus era diferente. Eles tinham plena consciência do significado da vida e da obra de Jesus desde o princípio de seu apostolado. Por isso Mateus começa seu evangelho traçando a ascendência de Jesus, chamando o Cristo desde o fundamento da nação hebraica. Abraão, segundo sua convicção de que Jesus era o fundador de uma nova era para o povo de Deus, completando assim também a velha era. Lucas, por seu turno, ultrapassa os limites da nação hebraica, contemplando a história da humanidade no seu todo, traça a genealogia de Jesus até o preciso momento da origem da humanidade em Adão, como a criação direta do próprio Deus. João vai ainda mais longe ao assinalar a existência de Jesus para além do ponto original da história e explicitamente referir-se à sua eternidade. Em João 1, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e o verbo se fez carne. Então olha só, o plano histórico da vida de Jesus Cristo, nascimento, infância e juventude. Então aqui ele vai harmonizar os evangelhos. Sabe aquelas discussões? Quando Jesus nasceu, você tem aqui uma base para você ter essa discussão. Olha só, se Jesus não tinha pecado, por que ele foi batizado? Você tem aqui também uma explicação sobre isso. Princípio do ministério público de Jesus, ministério de Jesus na Galileia, viagens de Jesus fora da Galileia. Então, gente, é um material muito rico para você estudar o Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, introdução, livro, seu autor, data e composição. Ele vai começando aqui a falar sobre Lucas, que é o autor declarado do livro, né? O médico amado, que escreve o Evangelho, também escreve Atos dos Apóstolos, data e composição, gênero e propósito da obra, porque nós temos aí no Novo Testamento epístolas, mas temos também as narrativas contidas no Evangelho e também em Atos dos Apóstolos, que segue a mesma ideia literária. Caráter literário de Atos dos Apóstolos. Da mesma maneira que Lucas nunca chamou o Evangelho do seu relato sobre a vida e obra de Jesus, ele também nunca se referiu ao livro de Atos como história, mas nem por isso o Evangelho de Lucas deixa de ser Evangelho e Atos dos Apóstolos deixa de ser história. Esse fenômeno não é único, pois também entre historiadores gregos se sente a necessidade de fazer essa explicitação. A obra fala por si. Todos, aliás, reconhecem, ou pelo menos admitem, que os relatos de Atos
São documentos históricos, embora muito seletivos, tanto cronológica quanto geograficamente. Então ele vai falar propósito da obra, características de Atos dos Apóstolos e sua importância, a importância de que se reveste, conteúdo e estrutura da obra, né? Então olha só. O Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, né, que por muito tempo foi chamado de o Evangelho do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, então ele não foge de polêmica, né? Por exemplo, ele vai falar aqui sobre o batismo no Espírito Santo, vai dar aí a explicação dele. Então olha só, Atos capítulo 8, 14 e 17, a fronteira do mundo judaico. Então olha só, gente, é muita informação. Olha só, vida e obra do apóstolo Paulo. A gente já vê aqui, isso aqui é muito interessante para você estudar a questão do apóstolo, a vida do apóstolo Paulo e sua teologia também. Porque nós vimos aqui, você percebe que tem, além da introdução, as discussões de data, composição, você tem a teologia do livro, ou seja, você tem a aplicação do livro. Do que é que esse livro está falando, além das passagens que estão ali relatadas, né? Qual a intenção do autor? Então isso é muito importante. E Paulo, nós sabemos que ele é aí, né, o principal autor do Novo Testamento, né? Então olha só, você tem aqui vida e obra do apóstolo Paulo, visão panorâmica da vida e obra de Paulo, onde ele vai te dar toda o panorama histórico ali que Paulo passou, e isso vai fazer com que você compreenda melhor ainda as cartas de Paulo. Cronologia da vida de Paulo, né? Você quer saber por onde Paulo andou, quando foi composta, onde é que Paulo estava quando ele escreveu Gálatas, Coríntios, né? Então, olha só, você tem aqui o acontecimento e evidência bíblica e extra-bíblica, né? O corpus paulino, teologia e ética das cartas paulinas, a verdade do evangelho na justiça de Deus em seu amor por nós. Isso tudo antes de chegar na primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então você tem aqui um estudo já sobre a vida de Paulo, te preparando para aquilo que você verá nas cartas do apóstolo Paulo. Então, gente, é uma das melhores introduções ao Novo Testamento que nós temos em língua portuguesa. Por quê? Porque ela vai tratar não apenas de composição dos livros, ela vai tratar exatamente disso, de uma introdução nessa questão teológica também e retórica. Então vale muito a pena. Você tem aqui os apêndices para te ajudar, por exemplo, assim, estrutura exegética e retórica das primeiras cartas, da primeira carta aos Coríntios. Então, gente, é um material riquíssimo. Se você não tem esse material e ama o Novo Testamento, eu recomendo que você tenha. É uma obra sensacional que chega em língua portuguesa. Das introduções que eu tenho do Novo Testamento, no momento de preparação de sermão, essa é a que mais me atende. Então, vale muito a pena pela facilidade em que você encontra no uso dela, pela metodologia que foi escrita, e ela é muito direta. Vale muito a pena. Você encontra lá no nosso site livrariaculturabiblica.com.br, dá uma olhadinha, o melhor frete para a sua região, tá a um preço incrível. Eu tenho certeza que você vai amar dialogar com essa obra. Bom, pessoal, esse foi o review de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu esse vídeo, gostou aí desse material, não se esqueça de deixar o teu like, comentar aqui embaixo o que você achou, compartilha nas suas mídias sociais, aí nos grupos, ajude também esse canal a crescer. Eu agradeço muito. Valeu, pessoal, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.